Conforme novas portas se escancaram no grande caso de pontas soltas do Banco Master, algumas ligações envolvendo o governo Lula começam a vir a público. Lula recebeu o banqueiro Daniel Vorcaro em uma reunião de 1h30 no Palácio do Planalto em dezembro de 2024, mas a mesma não estava registrada na agenda oficial do petista. A reunião teria sido agendada pelo ex-ministro Guido Mantega, o ex-ministro de Lula, que foi indicado por Jacques Wagner para ser consultor financeiro do Banco Master por R$1 milhão mensais. Para nos ajudar a entender melhor toda essa história, nós vamos acionar a repórter Berenice Leite, que está em Brasília e também acompanha esse caso. Então vamos dar boa tarde. A nossa queridíssima repórter Berenice Leite já está aqui conosco no telão a entender todo esse caso. É uma mistura de House of Cards com casos de família, Berenice Leite, essa história do Banco Master. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao JDL, a segunda edição. Verdade, Geise. A cada dia, novidades diferentes, a gente acaba até tendo que ficar recapitulando, porque são muitas informações mesmo. Uma boa tarde para você, para todos que nos acompanham, nossa audiência. E olha, essa reunião, o que mais chama a atenção, aconteceu em dezembro de 2024, há cerca de um ano, né? Porque nós estamos em janeiro. Então, assim, pouco mais de um ano atrás, essa reunião aconteceu no Palácio do Planalto e não consta na agenda oficial do Palácio do Planalto, das reuniões oficiais do presidente da República. Isso é muito grave, né? Por que isso não estava constando lá, esse encontro importante que reuniu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o CEO também da instituição financeira, né, do Banco Master, que é o Augusto Lima. Quem também estava participando da reunião, além do Guido Mantega, que era uma espécie de consultor ali no banco, ganhava lá seu salário de R$1 milhão por mês e fazia lobby dentro do governo, justamente para que a venda do banco estatal, aqui o BRB, adquirisse parte do Banco Master. Ele estava tentando ali viabilizar, então, parte do Banco Master para que o BRB adquirisse. E outro nome importante que a gente tem que destacar que estava nesse encontro era o de Gabriel Galípolo. À época, ele já tinha essa indicação de Lula, estava prestes a assumir a presidência do Banco Central. Inclusive, pessoas próximas de Lula afirmam que, à época, o Lula teria feito um pedido para que, quando o Galípolo assumisse o comando do Banco Central, que intervisse pelo Banco Master ali de forma técnica. E a gente viu tudo o que aconteceu, até porque o Banco Master já estava sofrendo ali alguns processos e, por esse motivo, fortalecia suas alianças e seus contatos. Bom, essa agenda, como você bem disse, foi construída ali pelo Guido Mantega, que conseguiu a agenda do Vorcaro com o presidente Lula. Agora vamos falar especificamente de Guido Mantega, né, que já foi ministro de outros governos petistas, já foi ministro da Dilma Rousseff, envolvido no escândalo do Petrolão, mas ele tem uma certa aliança ali com o Lula, porque à época da Lava Jato, por exemplo, o Guido Mantega não delatou, diferente de outros ali que participaram dessa investigação. Na Lava Jato, o Guido Mantega, ele não delatou o Lula. Então, Lula, desde que assumiu em 2023, estaria buscando um cargo público para que o Guido Mantega assumisse, numa espécie de dívida de gratidão. Só que a reação do mercado, em fator desse histórico ruim do Mantega, né, envolvido em escândalos de corrupção, a reação do mercado seria muito forte. Então, o senador, que é líder do PT aqui no Congresso, Jacques Wagner, teria viabilizado esse emprego dos sonhos, né, com um salário de R$1 milhão no Banco Master, que funcionava como uma espécie ali de cabide de empregos, pelo jeito, do governo Lula. No entanto, a gente tem a informação que o Banco Master resolveu o problema do Lula em relação ao Guido Mantega e que o Guido Mantega fazia esse lobby, então, ali, para que a venda do BRB se consolidasse, o que acabou não acontecendo, porque meses depois o Banco Central entendeu que essa venda não era viável e liquidou o Banco Master. Agora, falando ainda sobre o Gabriel Galípolo, é importante destacar isso,
porque essa venda para o BRB causaria um prejuízo de 12 bilhões de reais, né? E o Manteiga deixou a consultoria do Banco Master logo depois da liquidação. Totalizando, ele ganhou cerca ali de 16 milhões de reais nessa consultoria para o Banco Master. Geise, agora, o que mais a gente também precisa destacar nessa informação é que na semana passada o Lula estava em um evento lá em Maceió e ele disse o seguinte, abre aspas, que falta vergonha na cara de quem defende Vorcaro. Mas pelas informações que nós estamos apurando aqui, que vem chegando sobre essa ligação entre Lula e o Banco Master, a impressão que se passa, né, é que o PT mantém boas relações sim com essa antiga instituição financeira que agora foi liquidada, inclusive viabilizando empregos. O próprio ministro da Justiça, que agora pediu exoneração, Ricardo Lewandowski, era ministro do governo Lula e também prestava consultoria para o Banco Master. Então, até o momento, o Planalto ainda não explicou por que essa reunião não estava na agenda oficial do presidente Lula. Geise, seguimos aguardando respostas. Volto com você. É capaz deles colocarem em sigilo também, Berenice Leite, as agendas, agora que aí é de praxe da gestão petista. Berê, muito obrigada pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com um excelente time de analistas políticos, então vamos dar boa tarde ao nosso time de hoje, que já está aqui conosco no telão. Vamos começar por ela, nossa queridíssima Fabi Barroso, que está conosco. Fabi, boa tarde, seja muito bem-vinda ao JDO segunda edição. Boa tarde, Geisiane, boa tarde, meu amigo Serrão, a todos que nos acompanham aqui na audiência. E continuando a saga, é somente janeiro. É somente janeiro, tem razão, Fabi. Conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, boa tarde, seja muito bem-vindo. Saudações, querida Fabi, Geisiane. Chovendo muito na grande São Paulo, mas o céu está desabando mesmo em cima da cabeça de Lula, em Brasília. Boa, Serrão, boa, verdade, está chovendo bastante aqui na cidade de São Paulo, mas, Fabi, o temporal está ali no Lula e também no STF, né? A gente não pode esquecer que o Banco Master faz parte também aí do Tofolão, que já foi apelidado por toda a oposição aí, Tofolão, Toffoli no meio, enfim, mais um novo capítulo. A gente está acompanhando ali capítulo a capítulo, então mais um novo capítulo agora, essa reunião que não estava na agenda oficial do presidente Lula. Lula, Vorcaro, Galípolo também está ali no meio, e ainda trago a lembrança de que antes do Galípolo assumir a presidência do Banco Central, a Gleisi Hoffmann batia todos os dias no Banco Central, reclamava todos os dias da presidência, e eles forçavam muito, pressionavam muito para emplacar logo o Galípolo como presidente do banco. Bom, é interessante o tempo aqui que foi essa reunião. O Galípolo era somente um indicado, foi no final de 24, ele assume em 25, e eu me pergunto, né, se realmente não estava então acordado para que fosse facilitada um pouco a vida do Banco Master. Na minha opinião, a liquidação do Banco Master, assim como do Will Bank, foi tardia, já se sabia, né, da ausência de liquidez do Banco Master muito antes, e foi realmente prorrogado. E veio esse escândalo todo. Só que eu fiz aqui um pequeno gráfico aqui em relação ao que é o PT, e principalmente o PT baiano. Então, Jacques Wagner, que é o líder do PT no Senado e do governo, ele indicou, né, o CEO do Banco Master, Augusto Lima. E também nós tivemos o próprio Jacques Wagner indicando tanto o Lewandowski para prestar consultoria aí ao escritório dele, mas ele ficou durante 2 anos, né, e não dá para desmembrar e dizer, olha, ele saiu e os filhos têm total independência do pai, isso não faz a menor coerência. A gente tem Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, também envolvido com tudo isso, e a gente tem o Augusto Lima, né, que é o CEO do Banco Master, foi o CEO, ele que inventou aquele cartão lá consignado do Credit Sexta. Então, se a gente juntar tudo isso, e que está vindo à tona, ainda com não é mais que anuência, com a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal, nós temos o ministro Alexandre de Moraes, que agora há pouco saiu uma notícia bombástica de que ele, né, testemunhas confirmam a presença dele
na casa do Vorcaro, num ambiente completamente sigiloso, e quando estava acontecendo bem o problema grave de Vorcaro. A gente sabe que, inclusive, ele foi apresentado ao dono, ao CEO do BRB, para poder, então, ver se vendia ou não. Então, há supostamente uma interferência e supostamente aqueles milhões pagos seria supostamente para fazer uma negociação desse tipo. E, em outro dado momento, ele assistiu à posse do Trump, né, com charutos e bebidas alcoólicas ali na casa do Vorcaro, numa sala secreta que tem 4 poltronas. Não sei o que significa para a senhora e para o senhor que está nos acompanhando agora no momento, mas a mim me parece sim que é um tráfico de influência, né, um lobby, e aí você tem uma gama de crimes que deveriam ser apurados, que está lá no artigo 327 e seguintes, que é sim os crimes contra a administração pública. E o ministro Alexandre de Moraes é um funcionário público. Temos Toffoli também, com seu resort, e todas as trapalhadas que ele fez na condução desse próprio relatoria deste processo, né? Hoje tivemos uma série de depoimentos desmarcados pela Polícia Federal, e o mais grave que eu falei aqui de Lewandowski, que a gente não pode esquecer, que ele, como ministro da Segurança e Justiça, né, Justiça e Segurança Pública, ele era o chefe da Polícia Federal. Então, aquela Polícia Federal que falava no governo Bolsonaro que tem que ser independente, gente, estava sendo independente na condução com o ministro Lewandowski, que tinha ali 250 mil por mês pagos por banqueiro. Qual é essa independência? Então, assim, está tudo ligado, eles estão todos ligados, e a gente começa a entender por que eles se protegem. Mas me parece que a gente vai ter um respiro, porque as coisas estão vindo à tona, e não dá para continuar com a trinca Gilmar Mendes, que também, né, tem feito declarações protegendo esses ministros, o Alexandre de Moraes, que está na tela, e Toffoli em seus cargos. Algo tem que ser feito para que eles sejam afastados imediatamente. PGR também, né, Serrano? A gente precisa lembrar que o PGR passou a mão na cabeça de todo mundo ali, disse que estava tudo bem, não encontra nenhum tipo de ilicitude em relação ao Toffoli estar à frente desse caso do Banco Master. Outro nome que chama bastante atenção é o do Guido Mantega, Serrão, envolvido ali em vários escândalos de corrupção da gestão petista, no Petrolão, inclusive, não fez delação premiada, ou seja, na prática, o que nós estamos assistindo é a impunidade na sua essência e a criminalidade sendo premiada, a corrupção institucional sendo premiada. É verdade absoluta. Guido Mantega é um herói do PT. O Guido Mantega, ele não dedurou ninguém no escândalo do Mensalão, no Petrolão, do Eletrolão e outros anos que vieram por aí. Quase foi indicado presidente da Vale, por pouco, faltou pouquinho, mas aí o nome dele não estava tão limpo assim para poder merecer essa indicação, causou confusão no mercado. Mas uma consultoria milionária no Banco Master, ele teria recebido 11 milhões em várias prestações, pelo menos 1 milhão por mês. Isso aí foi uma grande compensação para o Guido Mantega, especialista em questões financeiras. Não sabemos que especialidade está dentro desse cuidado financeiro que o Mantega tratava. Mas tem aí o Banco Master. Banco Master, um master escândalo que não pode ser chamado de maneira nenhuma de tofolão. Tofolão é uma injustiça. Você teve outros ministros do Supremo também que estão implicados nessa história. Tem Toffoli, tem a esposa do ministro Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, e tem o comportamento do próprio ministro Gilmar Mendes defendendo todos que estão envolvidos nessa história. Então, essa história do Banco Master, ela é emblemática de um país que tem corrupção sistêmica operando, numa parceria esquisita entre políticos, a máquina estatal, o narconegócio e a nata do sistema financeiro. É esse o drama brasileiro. Nossa corrupção é institucionalizada, muito bem sustentada nos mais altos níveis econômicos. E agora, como é que você resolve esse problema? O Banco Master, o Banco Central só se viu obrigado a fazer uma intervenção no Master, porque ela já chegou no ponto em que iria causar uma crise sistêmica no mercado financeiro brasileiro. Aí houve a intervenção, não teve jeito. Faltou pouquinho
Qual era o plano? O plano era que o BRB salvasse o Master e o Master fosse adquirido por alguma instituição de fora, certamente usando um dinheiro não tão limpo lá de fora, mas que resolveria o problema aqui dentro. Não deu tempo. Não deu tempo sequer do Vorcaro conseguir fazer a viagem que ele iria fazer para a Arábia, para Dubai, para poder dar solução para um problema tão complexo. Então, esse caso agora exige investigação séria e o ponto mais grave, já atingiu o Palácio do Planalto. Lula reclamava na semana passada da vergonha de quem estava ajudando o banqueiro. Pois é, de quem Lula estava falando? Quem de verdade ajudou o banqueiro do Master, Luiz Inácio Lula da Silva? Responda, se for capaz. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.